Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a importância do simples. E o que é que significa a importância do simples? A importância do simples significa quão o simples é importante pra gente. Eu tive alguns problemas na minha vida, como todo ser humano tem, toda pessoa tem. E no momento em que eu olhava e não via saída para nada, naquele momento eu não estava preocupado com, vamos dizer, com o professor de português, de matemática, de ciência, com especialista em algum assunto. Eu queria apenas um apoio moral. Chegou um momento que eu queria apenas um ombro. Olha só. Então esse ombro era tão importante para mim, tão importante, que eu trocaria um médico facultado, trocaria um especialista, trocaria qualquer profissional, um cientista da NASA, o homem mais inteligente do mundo, eu trocaria por um ombro, por uma pessoa que me ouvisse, apenas por uma pessoa que quisesse me ouvir. Olha só que interessante. Tem momentos na tua vida que o que você precisa é tão pequeno, tão simples, diante de tantas coisas técnicas que existem por aí, especializada, formada, faculdade, e às vezes a gente não presta atenção nisso. Agora, olha só, de repente você precisa de um socorro, e você tem Deus para te socorrer, e precisa então que Deus coloque, o que Deus faz, Ele já manda pra gente, né, um socorro. Às vezes uma pessoa que vai chegar ao lado e vai dizer, ó, tá aqui, ó, aqui tá meu ombro aqui, ó, se apoia aqui, vamos. E você se levanta do nada e você dá os passos. Depois de um tempo, eu tô falando isso sobre gratidão. Depois de um tempo, você fica bem. Só quando você fica bem, você começa então a precisar de executar uma função, um trabalho, um projeto. Porque você estava passando por aquela fase difícil na tua vida, mas você tem uma inteligência muito forte, muito grande. Então você é muito inteligente. Mas naquele momento da tua vida você só precisava de um ombro. Se não aparece aquele ombro para você, talvez você se mutilava, talvez você se matava, talvez você morria, né? Mas naquele momento você precisa de um ombro. Então naquele momento você precisa somente de uma pessoa que ouça você falar. Só isso. Aí o que acontece? A vida, ela é feita de altos e baixos. E você nunca vai saber quanto que vai chegar ao baixo na tua vida.
Mas de repente chegou o baixo. E você está ali naquela situação, naquela fase, precisando de uma palavra amiga, de um ombro para chorar. E você recebe. Então vem uma pessoa que não tem estudo nenhum, que não sabe nada da vida, completamente leiga, praticamente quase que inútil para a sociedade. Porém, esta pessoa olha para você, por ela também levar uma vida tão simples, tão sofrida, ela olha para você e diz assim: eu sei que você está vivendo. Chora aqui. Chora no meu ombro. Não tem problema. Eu sei o teu sofrimento. Eu te compreendo. E esta palavra desta pessoa faz com que você se abrace ali com ela. E você chora, 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 chora. E você conversa com essa pessoa, desabafa. Depois você vira as costas e vai embora. E você recomeça um caminho em paz, uma visão diferente da vida. E daí começa a se reerguer. E essa pessoa continua lá levando a vida dela, como já levava. Mas você é inteligente demais. E aí aparece um técnico que fala para você sobre algo que te chama a atenção. Você gosta. Você fala, não, eu quero fazer isso. Vamos fazer. E você começa a fazer. E você depois, você começa a trabalhar com as criatividades, onde você precisa de um aplicativo, precisa de alguma coisa, ali você vai desenvolvendo, vai pegando força, vai pegando habilidade, pegando força cada dia mais, chegando a um ponto que você está tão bem que você não olha para trás o que está se passando, o que está acontecendo. Você simplesmente está passando pela rua e você olha aquele mendigo, vamos dizer. E aquele mendigo está ali, talvez precisando de uma ajuda. Talvez você olha para ele e diga o que um cara desse, para que um cara desse serve? Para nada. Um cara que não tem estudo, não tem habilidade, não tem nada para oferecer. Você levanta teu olhar, levanta tua cabeça e segue teu caminho. E não dá bola para esse cara. Que na verdade, este cara, ele é o cara que te ajudou lá atrás. Que se você parar para pensar, preste bem atenção nessa parte aqui, para finalizar. Se você parar para pensar, toda a sua riqueza, tudo aquilo que você alcançou, você só conseguiu porque aquele cara que nada sabia, que não tinha estudo, não tinha habilidade nenhuma, te ajudou. Então, o maior especialista, o maior técnico que cruzou pelo seu caminho, o maior profissional formado que cruzou pelo seu caminho, foi aquele. Porque aquele ato simples dele foi uma base de sobrevivência para a sua permanência. Para que você saísse da prova e fosse usar a sua inteligência. Porque se não tivesse aparecido aquele ombro naquele momento, talvez você tinha se matado. E não tinha chegado aonde você chegou. Mas aquela base ali foi que te estruturou psicologicamente e aí você começou a sua evolução. Então, na vida, a gente tem que prestar bem atenção. Porque, eu repito a frase lá do início, existe
altos e baixos, e você não sabe quando que vem o baixo. Claro que a gente tem que cuidar, se cuidar e preparar e se ajeitar, pedir primeiro lugar a Deus que nos livre do baixo, porque às vezes tem momentos na vida que você é pego de surpresa, você não sabe o que está te esperando daqui 2 segundos, daqui 2 minutos, daqui 1 hora, você não sabe. Então, às vezes você viu o pequeno te ajudou, e você deu um passo à frente, 2, e começou a se desenvolver, e você virou as costas para o pequeno. Mas você sabe o que vai acontecer contigo daqui 2 segundos? Você sabe o que vai acontecer contigo daqui a alguns minutos? Às vezes, Deus pode pegar você, tirar você lá do teu pedestal e colocar você de volta, ali onde o pequeno te ajudou. Naquele momento que você precisava de um abraço, que você precisava só de uma palavra, Deus pode pegar você e colocar lá. Então seja grato pelas pessoas que te acompanharam no início. Seja grato por aquele que talvez não sabe nada da vida, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha um ombro. E ele te ajudou. Ele te deu a palavra. Só que na vida, nós temos que entender que nós temos que ser grato pela pessoa que deu o ombro para nós, mas nós temos que ser grato a Deus também pela oportunidade que Deus nos deu de ceder o nosso ombro para alguém. Porque isso acontece muito. A pessoa teve um momento na vida que a pessoa encontrou alguém perecendo, precisando, foi lá e cedeu o ombro. E ao ceder o ombro, daí eu ajudei alguém e começo a me sentir superior. Não, porque eu sou o cara que ajudou. Você não é nada. É Deus que usou você para ajudar aquela pessoa. Mas você começa a se sentir o cara, eu ajudei, eu sou poderoso. E aí acontece às vezes que você começa a se desenvolver na vida, você começa a subir o seu status, e o orgulho sobe para tua cabeça, eu ajudei, eu sou o cara que ajuda, eu sou um cara bom, eu sou um cara bom. Você não é nada, você não é bom. Você é só um ser humano como eu, como qualquer outra pessoa. Então cuida, não se acha bom. Apenas queira ser bom. Nunca diga eu sou bom, mas diga assim: Deus, faça de mim uma pessoa boa. Deus, melhora eu cada dia. Deus, tenho certeza que Deus vai fazer isso contigo. Vai fazer de você uma pessoa boa. Diga: Deus, eu não me sinto bom o suficiente, eu quero melhorar. Eu quero ser melhor. Me ajuda, Senhor. Me dê possibilidade, condições de cada dia ser melhor com alguém. Me dê condições de poder estender a mão. Quantas pessoas nem as mãos têm. E o Senhor me deu pés, me deu mão, me deu a minha vida. Então, Deus, me ajude a continuar sendo uma pessoa boa. Porque é isso que eu quero. Então, esse é um clamor que nós temos que fazer. Então, temos que ser grato a Deus e ter o prazer de retribuir o que fizeram para você, o que fizeram para a gente lá no começo, meio, agora que estão fazendo. Seja grato, grato a Deus em primeiro lugar pelo que fizeram, mas também, isso é muito importante, ser ainda mais grato a Deus por Deus nos dar a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém.
E essa coisa por alguém, uma delas, muito importante, é a paciência. Deus, que eu venha ser brando, que eu venha ser cativante, que eu venha ser amável, que eu venha ter prazer em ajudar pessoas, que eu venha ter paciência o suficiente para ensinar uma, duas, três, 10 vezes, quantas vezes for necessário eu repetir o ensinamento para a mesma pessoa. Deus, que o Senhor me encha de calma e sabedoria e expressão de amor nas minhas palavras, quando pessoas vierem com perguntas estúpidas, perguntas sem sentido, que eu venha ter a sabedoria, a brandura de dizer, não, não é assim. Eu vou explicar certinho como é. Qual é o seu problema? Eu quero te ajudar. Deixa eu estudar. Se eu não conseguir trazer a resposta para você, eu vou buscar com alguém que sabe e vou trazer para você a resposta. Deus, faça de mim uma pessoa neste formato. Uma pessoa que expresse amor pelo seu semelhante. Nos dê paciência, nos dê sabedoria. E obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor tem me dado para ajudar alguém. Porque eu sei que eu não sou bom, bom é o Senhor. Eu sou uma ferramenta para ser usada para a execução da sua vontade. Então, é isso que nós temos que fazer. Agradecer a esse Deus maravilhoso que esteja cada segundo na nossa vida, nos acompanhando, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos dando calma, nos dando prudência e nos ensinando a ser grato a quem nos ajudou e a ser grato a Deus pelos momentos que Ele nos proporcionou e nós aproveitamos aquela proporção de ajuda que nós podíamos ajudar. Ok? Então valorize. Valorize quem está do teu lado. Valorize os profissionais que estão chegando para te ajudar. Valorize muito aquele que te deu apoio lá no começo. Às vezes nós observamos que tem pessoas que, eu sou médico, só que esquece que começou através de um professor. Se o professor não tivesse tirado o seu tempo para ensinar, primeira série, segunda série, ou seja, se não tivesse passado pela mão de um professor, hoje não estaria onde está. Beleza? Vou contar rapidamente uma história que aconteceu comigo e isso ali me chamou muito a atenção. Um certo dia, eu fui num profissional. Olha só, uma situação, interessante situação, eu gosto de citar ela porque é uma situação invertida da primeira expressão que eu fiz ali. Então eu tinha um Fusca, eu fui com meu Fusquinha, com o farol dando problema, piscava, apagava, acendia, dava aquele problema, e quando acendia ficava uma luz amarelinha, bem fraquinha. E eu fui no mecânico, no eletricista, e o eletricista abriu o capô, observou, olhou, analisou um fio, analisou outro, analisou a instalação, um fusível, e depois de quase meia hora pesquisando dentro do carro o que estava acontecendo, eu estava em pé ao lado. Eu olhei para o carro e vi um fio solto, fui lá, peguei o fio e encostei na lata. Quando encostei na lata, falou... Aí eu disse pro mecânico, falei, olha, esse é o defeito, aqui, ó. É só esse fio aqui, ó, encostar aqui ele já fica bom. Então esse fio deve ser do fio terra. O eletricista disse, é verdade, é um fio terra. Daí eu disse, olha, tem um parafusinho aqui, eu vou prender nele. Já prendi, eu mesmo prendi no parafusinho. Só peguei a chavezinha, prendi ali no parafusinho, apertou o parafusinho. Beleza. O que eu fiz? Falei, mas eu achei o defeito.
O mecânico disse para mim, o eletricista falou para mim, mas só que eu tô meia hora trabalhando aqui, então eu vou cobrar meia hora, né? Eu disse, mas você não fez nada? Ele disse, fiz. Eu despertei a curiosidade em você, que você começou enquanto eu pesquisava, estudava o que estava acontecendo, você visualizou o fio e fez ali, porque se eu não tivesse mexido, você não tinha aberto o capô e estava se batendo até agora. Então, seja grato, porque às vezes parece que aquela pessoa não foi útil para você, mas ela foi muito útil. Então, pague com gosto, pague com orgulho, gratifica se você tiver condições de gratificar, gratifica com alegria e com prazer, porque você está fazendo algo que vai mudar a história de alguém ou vai mudar a tua história. Então, às vezes, você está ajudando alguém hoje, que parece que a tua ajuda foi algo muito simples, mas talvez aquela tua ajuda pode mudar a vida dessa pessoa lá na frente. Às vezes, alguém hoje passou pelo teu caminho e te deu um bom dia. E às vezes esse bom dia salvou a tua vida. Porque às vezes você simplesmente parou para olhar o que essa pessoa queria falar contigo e por um segundo antes aconteceria uma tragédia contigo logo mais na frente. Mas você parou para dar atenção para aquela pessoa, atrasou uns 3, 4 segundos e o fato não aconteceu contigo ali na frente. E você foi salvo. E se você tivesse se perdido, não tivesse encontrado aquela pessoa e tivesse seguido à frente, talvez tua vida tinha sido ceifada. E hoje você não estava onde você está e você não estava com a oportunidade de fazer o que você ainda não fez. Mas se você está me ouvindo, está me assistindo esse vídeo, pode ter certeza que tudo que aconteceu na tua vida, tudo que aconteceu na tua história, foi para que você hoje estivesse aqui assistindo esse vídeo vivo com a oportunidade de fazer melhor do que você já tem feito até agora. Ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre. Um excelente dia, um excelente momento para você. Que Deus abençoe.